Um bom dia para você. Em 1 Samuel, no capítulo 27, você observa uma coisa bem interessante. Preste bastante atenção nisso. A Bíblia diz que Davi disse consigo mesmo, ou seja, só pensou no seu coração: eu vou para a terra dos filisteus, porque nada há melhor para mim do que isso. E sabe qual era a terra dos filisteus? A terra dos filisteus era a terra dos inimigos dele. Era a terra daquele gigante Golias que ele matou. Era um gigante filisteu, ou seja, os seus parentes estariam ali. E agora, nesse momento aqui, 1 Samuel 27, o que acontecia naquele exato momento era o seguinte: o Saul estava perseguindo o Davi. Saul estava perseguindo Davi e Davi dizia: possa ser que eu pereça nas mãos de Saul. Olhe bem, Davi tinha uma promessa de ser rei, mas ele estava agora com medo de perecer. Estava com medo de perecer pelas mãos de Saul e resolveu ir para a terra dos seus inimigos. Ele estava sendo perseguido pelos seus parentes, os israelitas. Então, às vezes, nós estamos nessa situação. Temos uma promessa de Deus, temos uma perseguição interna, uma perseguição dos nossos, daqueles que deveriam nos apoiar, e às vezes nós decidimos ir para o outro lado. Foi isso que Davi fez, passou para o outro lado, e quando pensa que não, os filisteus iam guerrear contra os israelitas, Davi já estava lá junto com os filisteus, já tinha passado para o time contra, para o lado dos inimigos, e ele se alistou para ir para a guerra, para lutar contra Israel. E aí o rei dos filisteus disse o seguinte, Aquis, disse o seguinte: olha, você não vai conosco, porque nós sabemos que você é um soldado muito valente, e pode ser que no meio da guerra você se volte contra nós. Então você vai ficar aí. Então Deus não permitiu que Davi ficasse do lado dos seus inimigos, lutando contra os seus parentes, não é? Porque tinha uma ocasião que parece que é melhor fazer isso. Ele disse consigo mesmo, ele não consultou a Deus. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer o seguinte: você tem uma promessa linda, você sabe o que Deus tem para fazer na sua vida, e você não pode de maneira alguma ir para o outro lado. Fica deste lado de cá mesmo, fica do lado de cá, porque assim como Deus fez na vida de José, com seus irmãos perseguindo-os, Deus o honrou ali, Deus fez uma obra e o exaltou. Deus trabalhou na vida de José. Deixe que Deus vai tomar de conta de você e daqueles que te perseguem. Deus sabe bem como fazer as coisas. E Davi, voltando para Davi, Deus não deixou ele ir para a guerra. Deus deu o trono a ele como rei de Israel, como tinha prometido. O Senhor tinha prometido isso para ele, e o Senhor deu o trono para ele. Ele se assentou na cadeira de rei e se tornou rei sobre todo Israel. O que você precisa entender aqui é que você precisa depositar totalmente a sua confiança em Deus. Apesar das perseguições, das lutas, das tribulações, fica aí, confia em Deus. Ele vai fazer uma obra aí, ele vai fazer um milagre. Quem ele tiver que tirar, o que ele tiver que tirar, o que ele tiver que mudar, ele vai fazer, ele vai transformar. Ele sabe o que vai tirar, o que vai trazer, o que vai colocar, mas ele não vai deixar nem por um minuto de cumprir o que ele te prometeu na sua vida. Para de medo. O Davi disse consigo mesmo: eu vou perecer se eu ficar aqui. E fugiu. Ele não consultou a Deus, foi uma ideia dele e ele foi na ideia dele, não é? Quando a gente consulta a Deus é outra história. Mas Deus está no controle de tudo. Eu quero que você levante sua cabeça agora, confie, descanse a sua mente, o seu coração, seu corpo, sua alma, relaxe, se tranquilize, porque Deus vai cumprir uma grande obra, um grande milagre na sua vida que Ele prometeu, uma grande obra Ele vai fazer na sua vida. As promessas que Ele te fez vai cumprir uma a uma. Não se desespere, tranquiliza e veja o operar de Deus na sua vida. Que Deus